Fique agora com Espiritismo em Ação. Um bate-papo com pessoas engajadas com a doutrina espírita. Rádio Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio e TV Fraternal. É com muita alegria que nós retornamos com o nosso programa Espiritismo em Ação, tendo um imenso prazer de conseguir trazer nosso amigo Anderson Eduardo de Andrade Vespa conosco hoje. Ele que é economista e hoje presidente do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles de Santo André. Mais uma vez, Anderson, quero te agradecer por poder estar aqui conosco, nos dar esse privilégio desse nosso bate-papo. E para as pessoas que não te conhecem ainda, embora muitos já sei que te conhecem, porque pelo tamanho que é o grupo Joana, mas obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, eu que aceito esse convite assim de coração aberto e muita alegria de estar aqui com vocês nessa noite. E, acima de tudo, poder falar um pouquinho do Joana, da doutrina, porque hoje isso é a razão da minha vida. Sou economista formado, mas há alguns anos me dedico de uma maneira muito grande a todos os princípios doutrinários, a essa obra que há 48 anos existe, que é o Joana de Ângeles, e poder realizar dentro dessa casa o compromisso que um dia na espiritualidade me foi pedido pela nossa mentora e que hoje estamos aqui junto com nossos trabalhadores. A casa Joana de Ângeles tem hoje ao redor de 1.000 trabalhadores, 1.300 alunos. Então é muito grande, é muita. Mas e o Anderson? Você, como é que como é que foi seu berço dentro do espiritismo? Como você começou, ou já nasceu dentro do espiritismo? Como é que era de família? Eu sou a 4ª geração espírita da família. Meu bisavô, numa cidade do interior de São Paulo, chamada Vargem Grande do Sul, na virada do século XIX para o século XX, ele já era espírita, ele era doutrinador. Não preciso dizer para vocês que, naturalmente, as pessoas não passavam na calçada da casa dele. E aquela época era... Sem dúvida. Meus avós maternos casaram dentro do centro. E minha mãe, muito atuante na doutrina. Eu cresci vendo meus tios, minhas tias, falarem e agirem e trabalharem dentro da doutrina, e passei a segui-los nesse caminho. Minha tia, em Vargem Grande do Sul, era uma daquelas médiuns que as pessoas batiam na casa dela, ela parava o que ela estava fazendo, levava a pessoa para dentro do quarto, dava um passo, e não era um passo fluídico naquela época, ela se ligava aos mentores, trazia uma mensagem, e aquilo tudo passou a ser uma realidade normal para mim. O interessante é que meu pai vem de família católica. Meu pai foi congregado mariano, coroinha. Quando ele se casou com a minha mãe, ele tentou levar minha mãe para o catolicismo, mas ele acabou sendo conduzido para a doutrina, porque começou a raciocinar e perceber os princípios vinculados às respostas que ele buscava e não conseguia encontrar na religião católica. E também, depois virou presidente do Joana, também fez um trabalho muito bonito na casa. Sim. E tô lá. Meu prazer é estar lá dentro. Me realizo ali em todos os trabalhos que nós fazemos nessa casa. Mas, no caso, o Joana começou com... A sua mãe, ela foi uma das fundadoras. Ela, mais... Então, a história do Joana... O Joana, no início da década de 70, algumas senhoras se reuniam para fazer um evangelho no apartamento da Dona Fiametta, uma das fundadoras. E daquele grupo de senhoras que fazia o evangelho, veio a ideia de se fundar um grupo espírita.
Então, elas fundaram um grupo espírita. Oficialmente, o Joana de Ângeles foi fundado em 1º de setembro de 1973. Né? E da sala do apartamento da dona Cianeta, mudou-se para a lavanderia-garagem da casa da Dolores Dotto. E ali naquela lavanderia-garagem funcionava um centro espírita. Tinham palestras, tinham trabalhos mediúnicos, tinham cursos. À medida que nós fomos conseguindo arrecadar recursos para poder construir a sede. Recebemos os 4 lotes de terrenos onde hoje é a sede da nossa casa. Em 1976 foi inaugurado o centro, primeiro na parte inferior, era um pequeno centro. Tinha um salão que cabia 120 pessoas, 2 salas mediúnicas, 2 salas de aula. Mas para quem estava saindo de uma lavanderia, nós estávamos com os problemas resolvidos. Né? Uma mansão. Uma mansão. E o tempo foi passando, a casa foi crescendo, obviamente necessitando crescer cada vez mais, e nós fomos fazendo promoções, nos cotizando, para que a casa pudesse ter a realidade física que ela tem hoje. Gostaríamos de crescer, porque a demanda de pessoas junto à nossa casa é muito grande, mas estamos impedidos pelas situações da legislação municipal, quer dizer, não temos mais como crescer nem para cima nem para frente, porque estamos ocupando toda a área possível do terreno e estamos lá nos adaptando. Essa realidade que hoje veio em decorrência da pandemia de trabalhos remotos está nos auxiliando a poder ampliar os nossos trabalhos sem ter que ampliar a realidade física da casa. Essa questão da pandemia trouxe uma nova forma de se trabalhar as casas, né? E é bem aquilo que você colocou, a questão física. Hoje você não tem mais como acomodar, você não tem como crescer, mas dentre dos ajustes, eu não sei se você talvez pensa dessa forma, dentre dos ajustes que foram feitos com esse evento que aconteceu no mundo inteiro, tá? E muitas pessoas que estavam afastadas de suas casas passaram a estar mais dentro de casa, em família. E também tem a questão dos centros, também que muitos deles tiveram que também se modificar e mudar a sua forma de pensar e de trabalhar, inclusive, né? Tiveram que se adequar a uma nova forma de você praticar a religião, de você dar assistência. Então, eu te pergunto assim, no caso, assim, foi o que você falou. Hoje as pessoas talvez não vão mais para o centro, mas elas continuam muito sendo atendidas. Como que o Joana se adequou a essa situação? Porque todas as casas, sem distinção, todas pararam. Pararam de receber os assistidos. Não sabemos que os trabalhos nunca param, nem mesmo aos finais de semana, nem mesmo à noite, nem mesmo em hora nenhuma, nós sabemos disso. Então, mas tem a questão da coisa presencial. E como é que o Joana se adequou a essa nova realidade? Em março de 2000, quando a pandemia nos obrigou, né, a fechar as nossas atividades, nós ficamos mais ou menos uns 2 meses de portas fechadas e com as atividades encerradas. Aí nós percebemos que a pandemia demoraria muito mais tempo do que nós inicialmente imaginávamos. Então nós começamos a nos reunir para verificar quais eram os trabalhos que nós podíamos fazer longe da casa. Inicialmente nós começamos com um convite à reflexão. Tópicos semanais, cada um dos oradores recebia um tema, gravava uma mini palestra de 25 a 30 minutos e nós enviávamos para todos os alunos e trabalhadores e assistidos da casa.
Depois nós percebemos que no segundo semestre a gente não poderia ficar apenas com isso. Então nós retomamos as aulas remotas e os trabalhos mediúnicos que podiam ser realizados remotamente também. E começamos a gravar palestras dentro da casa com a casa fechada. Então, o palestrante ia na casa, fazia a palestra, e nós colocávamos as palestras no site e nas redes sociais da casa. E aos poucos os trabalhos retomaram de uma maneira assim muito intensa. E o primeiro semestre desse ano foi basicamente dessa mesma maneira. A exceção foi que nós passamos a ter um trabalho mediúnico de quarta-feira à tarde. Nós nos reuníamos numa sala que foi adaptada para os trabalhos mediúnicos, que tinha um espaço físico grande, era bem arejada, e nós passamos a ter esse trabalho. E no final de junho, a nossa mentora Joana de Ângeles comunicou e trouxe uma mensagem maravilhosa, e nessa mensagem ela começou assim: para que serve um poço com águas cristalinas? Senão para dessedentar num momento de aridez do planeta. E nos convidou para reabrirmos a casa dentro da prudência necessária, dentro da segurança necessária, com todos os protocolos possíveis, dando-nos a certeza de que o plano espiritual estaria também realizando toda a proteção e segurança necessária para os trabalhos que a casa pudesse retomar. Então, nós retomamos os trabalhos mediúnicos. Existiam 2 salas mediúnicas que eram muito pequenas, que precisariam ser levadas para salas de aula. Os trabalhos mediúnicos retomaram nessas 2 salas que foram improvisadas e na sala André Luiz, que é uma sala bem grande. As aulas continuaram remotamente, porque nós precisávamos das salas para os trabalhos mediúnicos. Os atendimentos fraternos saíram das salinhas individuais que eram realizadas para atendimentos dentro das salas de aula, e nós fomos retomando as atividades, palestras públicas com o espaçamento necessário entre as cadeiras. A casa tem 4 palestras públicas por semana à noite, nós reabrimos 3 e reabrimos a palestra pública de quinta-feira à tarde também e de sábado à tarde. E hoje nós estamos com mais ou menos de 30% a 40% do público já presencial na casa, né, nas atividades normais. O ano que vem, se tudo permitir, porque esse cenário é de uma incerteza muito grande, as aulas retornarão híbridas, para que a gente possa ter irmãos, né, alunos na casa, 50% assistindo às aulas presenciais, 50% assistindo dos seus lares. Mas eu gostaria de voltar lá atrás um pouco. É uma curiosidade que talvez muitas pessoas que nos assistem, né, e aquelas que frequentam uma casa espírita, ou até mesmo aquelas que não conhecem a casa. Como é que foi o impacto no caso? E é lógico, você, como tendo a ligação direta com a mentoria, com o plano, e vocês tendo essa comunicação, como é que foi esse momento para a casa de ter que simplesmente parar? Como é que vocês administraram, que a casa administrou, por exemplo, porque os servidores também deixaram de ir, né? E nós sabemos que quando nós vamos para as casas, nós, mesmo sendo servidores, nós estamos sendo assistidos. E também sabemos também que quando você está atuando num trabalho, se você às vezes bobear, você acaba caindo em desequilíbrio também, e às vezes passa a ser talvez uma pessoa necessitando de auxílio. Como é que a casa conseguiu fazer ou segurar essa mudança e dar esse aconchego, ou dar essa orientação, dar esse suporte para aqueles que, de certa maneira, não tinham para onde correr? Ricardo, na verdade, no primeiro momento foi um choque para todos nós.
como foi um choque para o mundo. Sim. Nós fechamos a casa porque nós recebemos orientações que era necessário que fosse assim, muito mais, né, por parte dos órgãos públicos. Sim. Então, ficava-se na expectativa de que reabriríamos a casa no mês seguinte, abril, maio, junho. Aí nós, aos poucos, fomos percebendo, pela gravidade que a situação passava a ter, que nós não conseguiríamos reabrir a casa no ano de 2020. Entendi. Então, no segundo semestre, os trabalhos passaram a retornar de acordo com cada dirigente mediúnico achasse melhor para o seu grupo. Mas houve assistência? A pergunta que eu disse no caso, porque você tem aquele grupo de pessoas que estão ali atuando junto, né? Então, com vocês, de certa maneira, você acabou tendo que fazer a assistência espiritual via telefone, via, troca de mensagens. O WhatsApp eu acho que nunca foi tão usado pelo mundo como foi usado nesse momento, porque as pessoas querem respostas, e elas vão buscar resposta quem elas acham que sabe tudo, e nem sempre né? Sim, até porque aquilo que você falou, não depende da direção da casa, ela está ali recebendo também informações e proibições, né? Não, foi desafiador. Havia dentro da casa, né, pela casa ser muito grande, pessoas que estavam absolutamente comprometidas com os trabalhos e queriam que os trabalhos continuassem, né? Da mesma maneira que haviam pessoas que não queriam voltar e que até hoje não retornaram, porque têm medo de um possível contágio nos grupos mais fechados. Então, nós tínhamos que administrar essa situação toda. Procuramos seguir os protocolos sanitários que o governo nos orientava. Sim. Não tinha como ser diferente. À medida que nós passamos a ter um pouco mais de segurança para que a casa pudesse ser aberta sem expor trabalhadores e assistidos e alunos, nós fomos reabrindo a casa. Sim. Dentro desses protocolos e com a certeza de que não estávamos expondo ninguém. Entendi. Muito bom. Então, vamos encerrar o nosso primeiro bloco, né? E dentro de instante nós retornamos, lembrando que estamos recebendo Anderson Eduardo de Andrade Vespa, que é presidente do grupo Espírita Joana de Ângeles de Santo André. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Retornando com o nosso segundo bloco do nosso Espiritismo em Ação, lembrando que estamos recebendo o Anderson, que hoje é presidente do grupo Joana de Ângeles. Anderson, nós falamos bastante da questão da casa e eu sei também que você é expositor também, dá aulas, né, pelo tempo que você está lá, um grande conhecedor da doutrina, né, estudioso dela também, que eu também sei. Como você ainda participa das aulas? Hoje você está somente ligado à parte da administração, à parte dos trabalhos da casa? Ricardo, eu assumi pela primeira vez a presidência do Joana em 1996. E ali a casa precisava ser ampliada.
E nós vamos fazer um trabalho de proteção de uma cúpula específica para ampliação da casa. E naquele trabalho, a Joana se dirigiu a mim dizendo assim: meu filho, você que transitoriamente está na presidência. Aquilo me serviu como um aprendizado maravilhoso para que todos os dias que eu entrasse no Joana, eu me tocasse de que eu estava presidente, eu não era presidente, e que meu mandato terminaria e que eu teria que retornar à casa com o mesmo empenho, com a mesma alegria e com a mesma determinação. Eu nunca deixei de fazer um trabalho que eu realizava, eu apenas agreguei a função administrativa. Então, ainda dou aula, ainda faço palestras, trabalho mediunicamente, faço orientação fraterna. Se precisar, vou lá para frente, faço a recepção, trabalho na livraria, enfim. Sou um trabalhador do Joana que, nesse momento, tem um cargo específico na administração, mas sei que tem um mandato e que isso vai terminar. E um dos momentos mais felizes que eu tenho é quando eu estou dentro da sala de aula. Eu brinco que eu prefiro dar 100 aulas a fazer uma palestra. Pela interação que a gente tem com os alunos. Por essa troca de experiência, por a gente poder filosofar. Como a nossa doutrina é uma filosofia, né, dentro de um aspecto científico e religioso, você falar dessa filosofia, da consciência do espírito imortal, a caminho do retorno ao coração do Pai, nos desafios da jornada encarnatória, respondendo pela lei de ação e reação, é uma das coisas que mais me encanta, né, no aspecto de ser um trabalhador da doutrina. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo na prática todas aquelas mensagens que recebíamos dos mentores nos trabalhos mediúnicos. Sim. Né? Que os momentos são chegados, que vocês vão passar por grandes desafios, que o processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerador exigirá grandes testemunhos, né? E tudo isso nós estamos vivendo hoje. Nós tivemos um trabalho no final de 2020, em que Camir, que é um mentor que atua muito conosco, nos trouxe uma mensagem dizendo que estão chegados os momentos, se preparem, porque vocês estarão, né, em pouco tempo, testemunhando situações que vocês sequer podem supor. Óbvio que nós não podíamos supor exatamente o que viria, né, a nível mundial com essa pandemia. Mas nós precisamos estar muito conscientes que estamos iniciando a culminância da transição planetária. Então, o que será daqui para frente, com os testemunhos que nós iremos enfrentar, nós não saberemos defini-los, mas nós sabemos que será um processo constante de superação de desafios nessa vivência, de separação daqueles irmãos que podem continuar no orbe planetário e daqueles que não mais poderão. E esse é o grande desafio. Você comentou que são quantos anos que você está no Joana? É um total de quantos anos? Bom, o Joana, quando foi fundado... Não, que você está como servidor. É lógico, né? A vida é interessante porque eu cresci dentro do Joana, mas eu não era um trabalhador da casa. Sim. Em 1987, eu tive uma situação desafiadora na minha vida que me levou para o Joana de uma maneira mais consciente. Tá. Então, eu fui fazer os cursos da casa, me tornei discípulo em 1991. Hoje eu tenho 30 anos de discipulado da Escola de Aprendizes do Evangelho e comecei a atuar e trabalhar. E, naquela época, a casa ainda tinha um número muito pequeno de expositores de aula. E como eu fui professor universitário, minha mãe, que era responsável pela Escola de Aprendizes do Evangelho, me colocou para dar aula. Então, em 1989, eu era aluno e dava aula para a turma que vinha atrás de mim. Sim. Sobre doutrina e sobre evangelho, sobre o aspecto científico do espiritismo. Isso fez com que... Se você puxar um paralelo, o que você acha, no caso, vamos pegar os últimos anos, a escola, ela tem crescido a procura por pessoas
que estão interessadas no conhecimento, que estão interessadas realmente em poder se aprofundar, até mesmo, que nem se fala o tempo todo, se fala que os tempos são chegados e as mudanças estão ocorrendo e vão continuar ocorrendo. Isso traz curiosidade, é lógico, para as pessoas que não vivenciam a doutrina ou que talvez não tenham esse berço ou não tem uma pessoa próxima, né, de convivência que consegue trocar essas informações. A escola, ela tem tido mais procura ou não? Como é que você vê, ainda mais que você que está ali como expositor há quantos anos, né? E hoje, é lógico, participando da administração, também você tem esses números. Como é que você vê essa procura? A escola foi fundada, a Escola de Aprendizes do Evangelho foi fundada em Joana em 1983. De lá para cá, considerando que a primeira turma foi em 1983, nós temos 95 turmas de aprendizes. Formadas? Não. Iniciar-se-á a 93ª, 4ª e 5ª turma agora em 2022. Nós já formamos mais de 1.700 discípulos durante esses anos. Obviamente que nós temos alunos que vão lá apenas pela curiosidade, sim, aprendem os princípios da doutrina, né? Alguns não chegam a concluir a Escola de Aprendizes do Evangelho. Outros, né, se empenham muito no início, mas aos poucos vão se desmotivando, né, e se afastam. Até chegam a concluir o curso, mas com o passar do tempo acabam se afastando do trabalho. E nós temos aqueles irmãos que, né, compreendem o que é o Espiritismo, se realizam no trabalho espírita, que são os que hoje estão vinculados a nós. Como eu falei, somos mais ou menos 1.000 trabalhadores, todos discípulos. Mas o que você acha? Uma dúvida que, assim, né, paira para todo mundo. Por que as pessoas não continuam, uma grande maioria inicia, tirando aquelas que você colocou, que são os curiosos, que tipo, eu vou lá ver, mas tá me cobrando demais, eu não tô no momento ainda de me mudar tanto assim, mas por que como que você, como é o expositor, né, e o conhecedor, qual o motivo dessas pessoas, muitos, não dar continuidade e uma grande maioria também, um grande número também, não atuarem? Mesmo tendo o conhecimento, mesmo sabendo, sabe, a necessidade que nós temos da nossa reforma, mas não é simplesmente reforma. A gente fala muito de reforma íntima, mas não é só reforma íntima, nós estamos de trabalho. Nós precisamos de atuar, né? Por que, na sua opinião, do Anderson, por que isso acontece? Eu acho que tem duas situações que são muito claras em relação a isso. Primeiro, ser espírita exige um trabalho e uma luta íntima constante, né? Não adianta você começar e se encantar com os princípios doutrinários e não realizar a sua reforma íntima e não se conscientizar que isso não é um processo que vai ter fim nessa jornada, porque o nosso caminho é retornar ao coração do Pai. Então, a acomodação é um processo natural no ser humano. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos dentro da nossa doutrina. E eu não falo só no Joana, não. Eu acho que todas as casas acabam passando por esse processo, que é o processo do momento em que o trabalhador se acomoda. Eu já trabalhei 10 anos, para mim tá bom, né? E a gente tem que respeitar, porque pode ser que para aquela pessoa ele ache que ele já fez a vivência de amor necessária para o seu crescimento espiritual. E outros chegarão e continuarão realizando o trabalho necessário para que a casa continue, né, atuando em todas as áreas. Mas a gente lamenta essa incapacidade de compreender o que é estar seguindo na direção do Pai, né? Porque não é um processo que tem começo, meio e fim. É um processo que tem começo, desafios no meio e cada vez mais consciência de que você vai precisar seguir se desafiando, porque as provas chegarão,
os testemunhos chegarão. E a gente não pode imaginar que vai receber um trevinho de discípulo de Jesus, colocar na lapela e achar que a missão está realizada. Não, a missão está iniciando-se. Né? A quem muito foi dado, muito será pedido. E eu acho que essa compreensão é que ainda não foi assimilada devidamente pelo Espírito. Porque, assim, dentro daquelas nossas conversas, que a gente tem bastante conversa, que nós recebemos aqui na rádio, na TV, pessoas dirigentes das casas, e existe justamente isso, porque as pessoas se formam, fazem os cursos, têm o conhecimento, e a casa, ela doou aquele conhecimento para ela. Então, quer dizer, muitas casas esperam que a pessoa, pelo mínimo que ela faça, né? Agora você tem conhecimento, então vem com a gente, vamos trabalhar, né? E muitos não assumem esse compromisso. Então, você colocou a questão do comprometimento, né? Falta comprometimento. Tá ligado, talvez, a um pouco de preguiça? Ou mais ligado à questão, eu tenho que fazer algo que talvez hoje eu não sei, quer dizer, eu tenho que estar no lugar fazendo, me doando, fazendo a caridade, né? E de repente o meu dia a dia não é bem esse. Existe talvez um conflito. O fato de nós estarmos encarnados por si só nos apresenta desafios constantes. Então, o fato de nós nos tornarmos servidores, discípulos e trabalhadores do Cristo não nos isenta dos vínculos kármicos que nós trazemos. Sim. O que as pessoas acabam se desanimando é exatamente compreender esse fato de que, mas eu estou passando por muitos problemas. Perfeitamente, todos nós estamos passando por muitos problemas. Mas o trabalho na casa espírita não vai te cansar, vai te alentar para que você, amparando, receba a oportunidade de ser amparado pelos mentores. Todos nós passamos momentos muito desafiadores na nossa vida. Né? E eu chegava no Joana, às vezes, né, abatidíssimo pelos desafios da vida, entrava na sala de autopasse, só falava para a Joana, vai descer teu trabalhador. Né? E a hora que eu terminava o meu trabalho, eu retornava para minha casa, eu voltava muito mais fortalecido, né, para enfrentar os desafios no dia seguinte. E muitas pessoas não conseguem compreender isso. Mas eu já não estou em condições de doar. Sempre estamos em condição de doar. A essência divina nos habita. Não tem como nós não estarmos em condições de doar. As pessoas precisam compreender que no momento em que você está verdadeiramente se doando, você está recebendo 1000 vezes mais do plano espiritual, te revitalizando. Existe muito, aquela coisa de a pessoa não ter a fé, né? Porque é aquilo que você colocou. Se a partir do momento que você tem fé, eu vou trabalhar hoje na casa, eu não estou bem. Hoje eu preciso trabalhar na casa. É essa falta de entendimento que as pessoas têm. Hoje é o dia que eu mais preciso de me entregar. Hoje é o dia que eu mais preciso de estar naquele local. E é bem, nós trabalhadores, servidores, né? Por tanto tempo, acontece muito isso. E as pessoas falam assim, sabe o que é? Hoje eu acho que eu não vou porque eu não tive um dia bom. Então, hoje é o dia que você tem que ir. Porque não é só você ir lá para servir, mas ir lá por 2 motivos. Porque você assumiu um compromisso e porque você, quando você adentra a casa, com certeza é aquilo que você falou, nós somos o primeiro a ser beneficiado, nós somos o primeiro a ser tratado. Primeiro tratam da gente, para depois nós, como instrumento de trabalho, possamos tratar os outros, né? É difícil, talvez, as pessoas entenderem, né, como é que a coisa funciona, né, Anderson? A maioria das pessoas vai em busca de um alento, seja trabalhador, seja assistido. À medida que você recebe o alento e você se conscientiza de que você tem um amparo espiritual que te sustenta na caminhada, teoricamente, devia existir da nossa parte o desejo de retribuir o muito que nós recebemos. Sim. Mas isso é pessoal.
E como eu te falei, podem ser que muitos também achem que precisa retribuir por um determinado tempo, né? A gente sabe que tem cobranças familiares. E isso é também um grande desafio. É difícil você encontrar um núcleo familiar onde marido, esposa e filhos, né, comunguem do mesmo ideal. Sim. E à medida que os filhos vão crescendo e eles percebem a nossa dedicação, às vezes vem cobrança dos filhos, às vezes vem cobrança da esposa, às vezes vem cobrança do marido. Isso também faz parte do processo que acaba afastando os trabalhadores da casa. Mas quando você se conscientiza do comprometimento espiritual que um dia nós assumimos no plano espiritual, verdadeiramente junto aos mentores, e que eles nos amparam e necessitam de nós, o verdadeiro trabalhador do Cristo permanece. Com certeza. Então nós vamos então encerrar o nosso segundo bloco do nosso Espiritismo em Ação e retornamos para o terceiro e para o fechamento, recebendo hoje o Anderson. Até já. Você está ouvindo Espiritismo em Ação. Espiritismo em Ação. Voltamos a apresentar Espiritismo em Ação. Muito bem, retornamos com o nosso terceiro bloco, nosso bloco de fechamento, de encerramento. E, Anderson, nós falamos bastante falamos sobre a doutrina, falamos bastante sobre os servidores, e no primeiro bloco você colocou a questão da casa, Joana, e eu gostaria que você passasse para a gente e para o público em geral. É uma casa muita importância aqui na nossa região, na região do ABC, muito conhecida, com trabalhos muito importantes, sabe, relevantes. E eu gostaria que você agora nos apresentasse, passasse para a gente mais sobre a casa, né? Sobre o Joana de Ângeles. Bom, Joana de Ângeles, como eu já disse, tem 48 anos. Nós somos mais ou menos 1.000 trabalhadores e 1.300 alunos. Então, vou começar pelo departamento doutrinário. O departamento doutrinário tem hoje 36 cursos, né? Desde a evangelização infantil para crianças a partir de 2 anos, até o curso de conscientização, que é o curso para os discípulos da casa. E esse é um curso que é ad eterno, porque nós vamos ter sempre muito a buscar conhecer da doutrina. O departamento mediúnico hoje tem 32 trabalhos mediúnicos. Então, nós temos trabalhos mediúnicos todos os dias, de segunda a sábado. E de todos os tipos de tratamentos espirituais possíveis. Então, desobsessão, trabalho para depressão, trabalho para saúde, temos 4 turmas de apometria e todos os irmãos que chegam na nossa casa com alguma desarmonia, eles serão encaminhados de acordo com a necessidade específica do trabalho que os auxiliará dentro desse processo. Nós temos um processo de tratamento muito bonito, especificamente para crianças, que se realiza no sábado de manhã, porque tem uma cúpula específica para crianças, para que não haja nenhuma contaminação fluídica em relação às desarmonias mais intensas que às vezes os adultos trazem. Sim. Na área de assistência social da casa, nós temos a Casa de Lucas, que é uma entidade que o Joana mantém desde 1984.
Em 1994, ela passou a ter uma configuração jurídica própria em decorrência das leis que foram criadas para o terceiro setor. Nós atendemos 125 crianças das 3 comunidades ao nosso redor, Palmares, Tamarutá e Sacadura Cabral. Fazemos um trabalho de distribuição de alimentos que a gente chama de sopão, mas que na verdade é uma marmitex contendo arroz, feijão, carne, enfim, né? É uma marmitex que aqueles que recebem, né, ficam bem satisfeitos, porque além de tudo é realizado com muito amor. Sim. Obviamente que nesse trabalho nós levamos roupa, nós levamos água, nós levamos remédios, quando às vezes nós temos algum médico que vai conosco, porque nós não vamos entregar remédios sem que tenha um profissional da área atuando conosco. Nós fazemos também um trabalho junto a gestantes, que é um trabalho maravilhoso, que nós atendemos gestantes no primeiro e no segundo semestre, e elas recebem toda a orientação de profissionais da área, e também enxoval, cestas básicas, de acordo com as necessidades. Quantos assistidos você calcula que vocês atendem mensalmente? Porque são 2 tipos, né, pelo que eu estou entendendo. Um é a Casa de Lucas, isso, que ela é mais direcionada à questão das crianças, e uma outra parte assistencial, que seria o centro que faz o tratamento de assistência espiritual, né? Semanalmente, quando a casa está trabalhando em situação normal, né, eu falo em situação normal porque depois agora é difícil aqui. Nós estamos trabalhando hoje com um atendimento em torno de 50%, passam nas nossas câmeras de passe, consequentemente assistiram palestras, cerca de 2.500 pessoas por semana. Né? Divididos em quantos? O salão cabe mais ou menos 500 pessoas. Então, nós temos 6 quantos turnos de trabalho? Nós temos palestras, 2 palestras semanais à tarde e 3 palestras semanais à noite. Né? Todos os assistidos que passam pelo salão, antes passaram, tomaram passe de limpeza. Sim. E depois da palestra eles são direcionados aos tratamentos de passes específicos conforme a necessidade. Certo. Nós temos um curso inicial que chama T2, que normalmente passa em torno de 250 pessoas nesse curso por ano e com a frequência mínima necessária, cerca de 120 a 130 alunos passam para o curso de Doutrina 1, que é o curso em sequência ao T2. E aí existe um processo natural de filtragem das pessoas. Desses 250 que passaram no ano no T2, que viraram 120 no Doutrina 1, que chegam 90 no Doutrina 2, e que lá, se tornando discípulo, ao redor de uns 70. Ou seja, é um processo natural em que as pessoas vão percebendo se efetivamente é isso que elas querem, porque uma coisa é você conhecer a doutrina, outra coisa é você ser espírita, são coisas totalmente diferentes. Né? Uma vez tinha até uma aula que era o que é ser espírita, depois de muita solicitação da minha parte, essa aula foi abolida do curso. Porque dá a impressão que ser espírita é uma coisa de outro mundo. Né? Ser espírita é você compreender os princípios da doutrina, a crença em Deus, a consciência da nossa imortalidade, a consciência da lei de ação e reação através da reencarnação, a compreensão da mediunidade e ter em Jesus o modelo e guia a ser seguido. Sim. Né? Quem acredita nesses princípios é espírita. Ser bom espírita é outra coisa. Né? Se a gente pegar referenciais como Chico Xavier, como Divaldo, pouquíssimos são bons espíritas. Mas se a gente, aos poucos, interage com a consciência do espírito imortal, nós precisamos mudar efetivamente a nossa maneira de interagir com a vida. E isso a escola vai proporcionando aos alunos, e esse processo natural de filtragem no final do curso faz com que aqueles 70 ou 60 alunos que se tornaram discípulos, eles tenham uma consciência um pouco mais clara da importância de você
atuar nessa jornada, procurando agilizar o processo de retorno ao coração do Pai. No Joana, os trabalhadores, os servidores ali, todos eles já passaram, eles cumprem uma trajetória dentro dos ensinamentos, dentro da escola, ou seja, todos aqueles que hoje são servidores da casa fizeram os cursos obrigatoriamente. Eles não caíram de paraquedas lá. Olha, eu tenho 50 anos já que eu trabalho em casas e eu já sei tudo e eu só quero chegar aqui, eu só quero sentar na mesa ali e me dar uma caneta para mim. A coisa não é bem assim. Não é assim. Obviamente que para você chegar a trabalhar na casa, você tem que ter passado por todos os cursos que a casa oferece. Se nós recebermos uma pessoa que já é discípula de Jesus, nós vamos fazer uma entrevista com essa pessoa, nós vamos ver exatamente o grau de conhecimento doutrinário que ela possui. Precisa ter a caderneta para que se comprove que efetivamente ela é discípula de Jesus. Aí, então, ela pode pular as etapas, porque efetivamente ela já demonstra o conhecimento que ela possui. Vai passar por uma avaliação espiritual, vai se verificar se precisa fazer algum tratamento espiritual, para depois, então, ser direcionado a algum trabalho da casa. À medida que o aluno vai seguindo os cursos, ele vai se capacitando para trabalhos específicos na casa. O sopão, por exemplo, é um trabalho que você não precisa ter curso nenhum. Desde que você tenha boa vontade, você pode ir conosco, né, pelas ruas distribuindo a Marmitex. É o único trabalho que não exige capacitação. Todos os demais, à medida que o aluno vai se capacitando, ele vai podendo realizar um trabalho na casa. A produção, no caso dos alimentos, é feita dentro da casa? É feito na cozinha da casa de Lucas, que é anexa ao Joana de Anjos. É ali que vocês produzem esses alimentos, embalam e a partir dali é distribuído. Isso quantos dias? A gente faz uma entrega de uma vez por mês, são mais ou menos de 500 a 600 Marmitex que a gente está entregando. O trabalho de preparação é feito na quinta e na sexta-feira. No sábado de manhã é colocado dentro da Marmitex. E no sábado, por volta das 17 horas, a gente sai para entregar junto. E existe uma região específica que vocês atendem? O pessoal já está ali aguardando? Nós normalmente vamos para São Paulo, ali na região do pátio do colégio, na Praça da Sé. Tem muitos irmãos necessitados. Sim. Nós, muitas vezes, destinamos uma parte das Marmitex também para atender irmãos da região de Santo André, que a gente já sabe que são necessitados, mas tem pessoas que vão lá retirar as Marmitex e levam para esses irmãos. Porque a concentração é muito maior na região de São Paulo, onde nós vamos, e a gente, entre a chegada ali na região do pátio do colégio e o término do trabalho, isso demora mais ou menos 1h30, porque formam-se filas imensas. E quantas pessoas vocês costumam estar com vocês nessa maratona? Antes da pandemia, nós chegamos a estar em torno de 30 pessoas. Pós-pandemia, o primeiro trabalho pós-pandemia, nós estávamos em 6. Nossa. Hoje, no sábado retrasado, nós fizemos a entrega de Natal, estávamos mais ou menos em 16, 17 pessoas. Mas o simples fato de hoje nós já estarmos podendo retornar esse trabalho já é extremamente alentador para todos. Aqueles que vão participar, tem histórias maravilhosas. Uma vez num sopão de Natal, nós paramos o carro, eu vi um irmão pedindo alguma coisa para 2 senhoras na esquina. Eu pedi para a gente parar o carro, nós paramos e levamos o Marmitex, e o Marmitex de Natal vai sempre acompanhado de alguma coisa. Ele pegou aquilo, olhou para as 2 senhoras e falou assim: olha o que Deus mandou para mim. Aquilo foi meu presente de Natal. Né? Porque essa reação natural daquela pessoa foi uma coisa assim tão linda, de nós recebermos as bênçãos que vieram junto com aquelas palavras. Esse é o trabalho de Deus. E para ele, né? Porque você vê, ele pede e a coisa cai para ele. Quer dizer,
esse realmente vivenciou a fé, né? E é bacana porque é aquilo que você colocou, tem o sentimento nosso, a gratidão de a gente poder estar sendo agraciado de estar tendo aquela ação, mas também você refletir de que aquela pessoa, ela está no caminho, ela não está perdida. Ela, mesmo com tudo aquilo que ela está passando, mesmo com todas as suas dificuldades, ela ainda consegue agradecer, né, a Deus e saber que ela não está desamparada. Ela está passando um momento difícil. E você fazer parte dessa história, né? Não, isso é de uma emoção que chega a ser intraduzível. Pela alegria de você estar vivendo aquele momento como, né, intermediário de Deus, porque foi o que nós somos naquele momento para aquele irmão. Que ele estava pedindo alguma coisa, fatalmente aquelas senhoras não poderiam estar atendendo ele, e ele recebeu, né, aquele, né, para ele deve ter sido um presente maravilhoso, e o presente que ele nos deu de, né, mostrar a consciência, né, da gratidão, que é um dos grandes desafios do ser humano, né? Você ser grato, você saber que nada daquilo que nós realizamos passa, né, sem ser percebido por Deus. Sim, com certeza. E aí, com uma estrutura dessa que você nos relatou, existe para poder manter tudo isso ativo, para poder manter tudo isso funcionando, isso requer recursos. E hoje, Joana, como é que ela faz essa captação dos recursos hoje? Tem a doação espontânea dos trabalhadores e alunos. Sim. Tem os eventos que nós realizamos, e nós realizamos todo mês eventos. Esses eventos, como eles são veiculados? É só quem faz a divulgação? São os próprios frequentadores, os próprios... Hoje se divulga pela rede social da casa. Sim. Que eu gostaria depois que você passasse para a gente, né? Para que pessoas possam visitar e também colaborar, lógico, aqueles que tiverem a disponibilidade. Nós recebemos doações espontâneas. Hoje divulgamos na própria rede social da casa o Pix, e muitas doações chegam lá. Tem que a gente saiba o doador. Sim. Nós temos um bazar de todas as roupas que são levadas pelos frequentadores da casa. A gente criou um bazar chamado Lojão Francisco de Assis. Nós atendemos as pessoas carentes das comunidades, valores obviamente muito simbólicos, mas que nos trazem uma receita Sim. considerável. Nós temos a Flui, que é a Feira do Livro Usado Espírita. Essa feira é realizada uma vez por ano, mas ela dá uma arrecadação fantástica, porque nós recebemos muitas doações de livros durante o ano. E agora nós estamos procurando criar a Flui Virtual. Então, a partir de 2022, nós vamos ter uma Flui Virtual, porque o número de doações de livros que nós recebemos é muito grande. Nós repassamos os livros que não são espíritas e os livros espíritas. Agora nós vamos fazer essa venda virtual, procurando arrecadar fundos. Nós temos o Alecrim, que é uma lanchonete dentro da casa, que quando a casa está funcionando normalmente, ela dá uma ótima arrecadação, porque o número de pessoas que passam na casa diariamente é muito grande. Sim. E a Casa de Lucas tem uma arrecadação específica que nós conseguimos desenvolver através da Nota Fiscal Paulista. Tem uma subvenção junto à prefeitura que nos traz uma receita boa também por mês. Tá. E tem uma grande vantagem, o Joana tem apenas 5 funcionários. O resto é tudo voluntário da consciência de trabalhar e retribuir que a casa acaba proporcionando aos alunos. Que bênção. A Casa de Lucas, por ter uma série de exigências legais, tem um número de profissionais maior, em torno de, hoje, 18 funcionários. Mas muitos não seriam funcionários se a legislação não obrigasse. Entendi. E aí, no caso, a
a página pessoas que queiram fazer tanto faz doações em numerários, quanto questão de livros também, porque você colocou também, então elas também podem fazer essas doações também. Então, livros, roupas. Sim, livros, roupas. Muitas vezes fazem limpeza na casa, aquele monte de livro que está ocupando lá os armários, podem levar para a nossa casa, será muito bem-vindo, será utilizado dentro de uma finalidade altruísta. E qual que é o endereço da... Grupo Espírita Joana de Ângeles, santoandré.com.br, né? E também tem o joanadeangeles.org.com, joanadeangeles.org.net. .net. E as páginas de Facebook do Grupo Espírita Joana de Ângeles ou do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, porque muitos conhecem a casa como Grupo Espírita Joana de Ângeles. Então a gente tem esses dois endereços. Que bacana. Muita gratidão te receber. Feliz de poder trazer mais levar para a gente o conhecimento de mais um cantinho aí do céu aqui na Terra. Trabalhando não só a doutrina, mas o trabalho do nosso Mestre Jesus, né? Nós somos aqui seus seguidores e tentamos ser seus servidores. Então, tentamos fazer o que nos cabe e receber pessoas que nem o Anderson e trazendo essa casa tão atuante, aquilo que nos deixa satisfeitos e agraciados de poder fazer algo. E o nosso propósito sempre da Rádio TV Fraternal é justamente a questão da divulgação da doutrina. E divulgação essa é a divulgação. A divulgação trazendo lugares onde que as pessoas podem procurar, onde as pessoas possam se sintonizar, possam buscar ajuda e possam também, por que não, ir lá, servir, trabalhar, né? Se oferecer, de alguma maneira, trabalho existe. Basta a gente achar aquilo que nos cabe. Muito obrigado, Anderson, mais uma vez, de estar aqui conosco. Eu, mais uma vez, agradeço o convite. Falar dessa doutrina, falar de Joana, falar do momento maravilhoso que nós estamos vivendo, mas, Anderson, nós estamos vivendo um momento maravilhoso nessa pandemia? Estamos. Porque se a gente não conseguir aproveitar esse momento dentro dos desafios que a vida nos apresenta para a gente crescer, não vai ser na bonança que a gente vai se despertar. Né? Com certeza. Não. Então, que a gente desperte a consciência da oportunidade de trabalhar, de abraçar. Jesus conta conosco de uma maneira muito especial. Nós não nos tornamos trabalhadores dele sem que tenhamos um compromisso muito grande e ele necessita de nós, tanto quanto nós necessitamos dele. E só posso agradecer, né, por esse trabalho maravilhoso que vocês realizam divulgando a doutrina, essa doutrina que aos poucos vai começando a fazer com que nós compreendamos que somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados a caminho do coração do Pai. Com certeza. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no nosso Espiritismo em Ação e que possam todos ter uma ótima semana, que juntos possamos novamente estar. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Ouça nossa rádio acessando a nossa página www.fraternal.net.br ou baixe nosso aplicativo para Android na loja de aplicativos do Google. Ouça também pelo aplicativo da Rádiosnet.
Ajude-nos na divulgação da doutrina espírita, compartilhando nossas matérias e mensagens. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Telegram, Instagram, Twitter e WhatsApp. Compartilhe e divulgue você também. Rádio Fraternal, a sintonia do bem.